Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, glorificar o teu nome, por mais um dia na tua presença, por mais um dia na tua casa, pelo privilégio, Deus, de ouvir a tua voz, sentir a tua presença, ouvir o teu Espírito falando conosco nessa manhã. No nome de Jesus, que o teu Espírito Santo abra o nosso coração, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento. Meu Deus, para recebermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, traga clareza, ensina-nos, ó Deus, um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua palavra. E hoje, de forma específica, vamos aprender mais sobre os dons dados, presentes dados pelo Espírito Santo do Senhor. Fala conosco nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa aqui presente nessa manhã, aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa trazê-los debaixo da mesma graça, e aqueles que não poderão vir, que o Senhor possa alcançá-los também e abençoá-los em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, nosso pedido, essa é a nossa oração, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, queridos, bom dia. Então, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Na semana passada, começamos a estudar sobre os dons do Espírito Santo, os 9 dons dados pelo Espírito Santo, que está relacionado, que está relatado em 1 Coríntios, no capítulo 12. E aí nós vimos os dons de revelação, né? Então, eu quero que vocês abram comigo, novamente, 1 Coríntios 12. Paulo, ele relaciona aqui 9 dons do Espírito. Existem outros dons na Bíblia, mas nós vamos falar desses 9 dons aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo está falando da importância de se buscar, de se ter os dons espirituais. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, ou seja, Jesus é maldito. Então, Paulo está ensinando que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus vai falar: Jesus é maldito. E aí ele traz a contrapartida. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você quiser fazer uma prova, se a pessoa está, por exemplo, endemoniada ou não, você pede para ela repetir. Repita comigo: Jesus é o Senhor. Amém? Por quê? Paulo está ensinando que ninguém vai falar que Jesus é o Senhor se não tiver o Espírito Santo. Se for o demônio que estiver lá, não vai chamar de Jesus de Senhor. Continuando. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, em maiúsculo, é o mesmo. Ora, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A palavra ministério quer dizer serviço, tá bom? Ministério é serviço. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Se você tiver com a caneta aí, sublinha, cada um. Versículo 7, vou repetir. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Esse versículo, irmãos, nos leva a acreditar, tem uma outra passagem também que fala sobre isso, nos leva a crer, nos leva a acreditar que todo mundo, todo cristão, ele tem algum dom. Ah, pastor, eu não tenho dom. Não, você tem.
Talvez você não tenha descoberto. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Como que eu sei os meus dons? Então, é dado a cada um. Cada um recebe um dom ou mais dons para o que for útil. Útil aonde? No corpo da igreja, na vida da igreja. Versículo 8. Porque há um, aí ó, de novo, ó, porque há um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Está no plural. Dons de curar, não é um só dom de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a quem? A quem? A cada um. A cada um, como quer. Amém? Então, quem dá os dons, quem coloca os dons em nós é o Espírito Santo, conforme Ele quer. Então, dá a cada um. Isso nos leva a acreditar, então, repetindo, que todos nós, todo cristão, ele recebe algum dom. É interessante, irmãos, pastor Edilson colocou um áudio ontem no grupo, e eu assisti um vídeo do Instagram essa semana, e pastor Edilson falou exatamente o que eu ia falar já sobre isso. Alguém perguntou a um pastor assim, pastor, tem diferença entre dons e chamado? Há diferença entre dons e chamado? Sim, há diferença. Por quê? Os dons são ferramentas, o pastor falou isso ontem no grupo. Os dons são ferramentas necessárias e dadas para o cristão para cumprir o seu chamado. E é interessante porque esse pastor, ele até falou que existem Bíblias em inglês onde essa palavra, dom, está escrito gift. O que é gift em inglês? Presente. Na Bíblia em inglês, a palavra dons está gifts. Então, nós estamos recebendo gifts. Nós estamos recebendo presentes para cumprir o nosso chamado. Amém? Muito bem. Então, a importância de se ter os dons para edificação da igreja, para edificação do corpo. Então, um dom espiritual, por exemplo, a Bíblia diz que o dom de orar em línguas, se eu oro em línguas e não há quem interprete, eu estou edificando quem? A mim mesmo. Então, um presente, um dom, ele pode servir para edificação pessoal, mas o objetivo principal dos dons, desses presentes, dessas ferramentas que nós recebemos, é para a edificação da igreja. Vamos lá. Pastor, eu sei que nós estamos numa escola bíblica dominical. Sim. Mas ainda, eu sei que nós somos pessoas bem mais instruídas, estudadas, mas há muitos ainda que pensam que a igreja ainda continua sendo templo, você acredita? Continua sendo templo. Tem... Ficar aquela igreja, né? Não, mas... Tem muita coisa, né, pastor? Tem muita coisa que a gente precisa avançar. E o que eu vejo? Eu vejo que Cristo, ele... essa semana eu coloquei no grupo lá, acho que o pastor Edilson postou lá, o Edilson é o cara, né? Ele fica só... Aí teve um negócio aí de um pastor de calcinha e o biquíni, sei lá.
É leg? Não, calcinha, fio dental, biquíni, é sério, gente. E a peruca loura, ô Gilson, um pastor, aí foram questionar, ele falou que estava fazendo um serviço de investigação. Ô gente, sabe, aí eu coloquei, falei, cara, é essa igreja que Cristo vai buscar? Cristo, eu acredito que Cristo, ele está buscando, ele está procurando uma igreja madura. Jesus vai buscar a noiva, não vai buscar o jardim de infância. Então são coisas que nós mesmos criamos. Nós mesmos criamos. Então assim, tem muita coisa para amadurecer, sabe, pastor? Então, é o que o senhor está falando. Tem gente que acha assim, tem gente que acha assado. Outro dia uma pessoa aqui me falou, pastor, tem gente aqui que acha que o inferno é uma metáfora, é algo figurado, entendeu? E Jesus falou do inferno. Vamos lá. Amém. Como saber os nossos dons? Bom, se os dons eles são presentes dados para nós usarmos servindo no corpo, como que eu vou saber meus dons? Alguém? Como que eu posso saber meus dons? Os dons são presentes dados para o que for útil no corpo, na igreja. Como que eu vou saber meus dons? Servindo. Diga assim, servindo. Servindo. Quando eu começo a servir, eu vou descobrir meus dons, irmã Solange. Porque as pessoas vão reconhecer em nós. As pessoas vão falar, fulano tem o dom de misericórdia. Olha, fulano profetiza. Olha, fulano é assim. Vocês estão entendendo? Como que eu descubro? Servindo. Vamos lá. Semana passada, eu vou recapitular aqui rapidamente. Quem for chegando, as lições estão aí atrás. Podem pegar. Eu vou recapitular rapidamente aqui, só para vocês pegarem o contexto. Eu li aqui 9 dons. Está na lição aí. Os 9 dons são divididos em 3 categorias. Dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Semana passada, eu falei sobre os dons de revelação. Só falei sobre 3 dons, que foram a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e a palavra e o discernimento de espíritos, perdão. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos, foi o que eu falei. O que é a palavra da sabedoria? É você receber o conhecimento de uma situação futura, de algo específico de uma pessoa ou do corpo, algo que você não saberia, é algo sobrenatural. Você não saberia se ninguém te contasse, você não ia saber. E aí Deus te traz essa revelação, algo do futuro. E aí eu usei o exemplo, talvez o exemplo mais claro da palavra da sabedoria, tem vários exemplos na Bíblia. Mas um exemplo muito claro disso é José no Egito. José no Egito, trouxeram José para interpretar o sonho de Faraó. As vacas magras, vacas gordas, a espiga mirrada, a espiga formosa. E aí José trouxe a interpretação, né, daquilo que significava o sonho de Faraó. E aí José vai falar, olha, isso são 7 anos. São 7 anos de fartura e depois virá 7 anos de escassez. Algo que iria acontecer. Palavra da sabedoria. E a palavra da sabedoria, ela comumente, não sempre, mas normalmente ela vem acompanhada de uma orientação. Foi o que José fez. Falou, vão vir 7 anos de fartura.
e depois 7 anos de escassez. Nos 7 anos de fartura, o que você vai fazer, Faraó? Vai armazenar comida. Então José usou a palavra da sabedoria para saber quem que falou para José. O Espírito Santo que trouxe a revelação. Palavra da sabedoria. Futuro. E trouxe a orientação. Olha, vocês vão armazenar alimento nos 7 anos de fartura. Palavra do conhecimento. É o dom de saber de forma sobrenatural também, algo específico do presente ou do passado. E aí um exemplo mais clássico que eu vi assim nas Escrituras é aquela passagem de João 4, onde Jesus estava conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus vai pedir água para ela e eles vão começar um diálogo ali. Aí Jesus fala, vai lá, traz seu marido aqui. E aí ela falou, olha, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, disseste bem, porque você já teve 5. E este que você tem agora, Jesus estava afirmando. Ela não falou nada para Jesus sobre o atual crush dela. O atual crush dela. A mulher não falou nada e Jesus vai falar, olha, esse que você tem agora, você disseste bem, porque este agora não é seu marido, viu? Não é seu marido, não. Aí ela olhou para José, você é profeta mesmo. Palavra do conhecimento. Jesus está falando do presente da mulher e do passado. Palavra do conhecimento. Um poder de saber de forma sobrenatural. E por último eu falei discernimento de espíritos. O que é discernir o espírito? É conhecer a fonte por trás de uma ação. Discernir espírito é você conhecer a fonte por trás de uma ação. E eu usei um exemplo. Suponhamos que entre alguém aqui agora gritando, Jesus, Jesus, Jesus. Aí você olha. Espera aí, deixa eu entender. A palavra discernir significa compreender claramente. Claramente, não tem dúvida. Aí você vai discernir se é o Espírito Santo, se é demônio, influência maligna, ou se é a carne gritando. Isso é discernir, conhecer a fonte por trás de uma ação. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Então vamos lá, vamos seguir o texto aí, ó. Paulo, Jesus, né? Um exemplo que eu usei de discernir espírito, Mateus capítulo 16, né? Quando um diálogo que Jesus está ali tendo com os discípulos, né? E Jesus, ele fala que ele haveria de morrer e ressuscitar ao 3º dia. Aí Pedro chega, né? Todo carismático demais. Pedro vai falar, olha, Jesus, tem misericórdia de ti, Jesus, né? De forma alguma, você vai passar por isso. Aí Jesus, parta de mim, Satanás. Para trás, Satanás. Exatamente. Então, por quê? Pedro estava negando a cruz. Jesus veio para isso. Pode falar, irmã Emília. Com Paulo, com aquela mulher adivinhadora, com aquela moça. Exatamente. Paulo e Silas foram presos por causa dessa moça, que essa moça adivinhadora, ela dava dinheiro, né, para alguns senhores lá, para alguns homens, por fazer adivinhações, né? E aí Paulo, né, e os discípulos andavam e ela vinha, olha, esses homens são homens de Deus. Aí Paulo discerniu, falou, sai dela, sai desse corpo. E aí os homens que ganhavam dinheiro com a mulher ficaram
com raiva e Paulo e Silas acabaram presos por causa disso. Discernimento de espírito. Adriano, Oi. existe o discernir o espírito. Qual o espírito que nós discernimos? É o espírito que não vem de Deus. Porque o espiritual, ele discerne. Sim. Não é verdade? Agora, vamos supor, eu não tenho que discernir o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos testifica. Se a gente pegar aí o versículo 8, aí está dizendo que o dom de discernimento de Espírito, se vê aí, você pode ver que é com letra minúscula. A palavra Espírito aí. Então, o que é espiritual, ele discerne aquilo que não é espiritual. Amém. São coisas paralelas, né? Sim, são paralelos, mas eu entendo, pastor, que quando você discerne o Espírito Santo, você entende que você está discernindo também. É porque entendeu? Você tem o Espírito de Deus. Sim. Aí você vai Sim. discernir, não é o Espírito de Deus. Você vai discernir o que não é. Mas você entende que é. A testificação. Mas testifica, então é. Nessa mesma passagem com Paulo, com Pedro ali, ele falou, disseste pelo primeiro. Disseste bem, não falasse pela carne, mas o Espírito que revelou. Sim. Então, Jesus entendeu ali, agora ele falou no Espírito. Amém. Tu és o Filho de Deus. Porque ele na pergunta, né? Dizem por aí que tu és. Ah, não, tu és o Filho de Deus. Então, não disseste bem, Pedro. E logo em seguida, vem o diabo falando na boca do meu. Verdade. Então ele discerniu os dois, discerniu o Espírito Santo e o demônio. Amém, é verdade. Vamos seguir aqui? Então tá, ó. Então falamos dos dons de revelação. Agora eu vou falar sobre os dons de poder. A fé. O texto aí, ó. O que é a fé? O dom da fé. Dom da fé. Olha, capacitação espiritual que vai cooperar com todos os demais dons espirituais. Não se refere à fé natural ou para a salvação, mas a uma fé sobrenatural que vai dar origem ao milagre. Então, queridos, o que a gente precisa entender? O dom da fé é algo sobrenatural e é algo diferente da fé, por exemplo, de salvação. Ah, você acredita em Jesus? Ah, eu acredito em Jesus. Ah, você acredita que Jesus pode mudar a sua vida? Ah, eu acredito. Essa fé como dom é algo grandioso, é uma fé inabalável. Tem vários exemplos na Bíblia. Eu quero que vocês cooperem comigo. Vamos lá. Quem pode falar? Algum exemplo de fé sobrenatural na Bíblia? Vamos lá. Aquele soldado romano, o nome dele era Ciro, o filho dele estava mal. O centurião. O centurião, eu ia falar disso, é perfeito. Mateus 8, de 5 a 13, é o centurião que chegou a Jesus e falou que o servo dele estava doente. Muito bem. E essa é uma fé sobrenatural. Por quê? O centurião, ele chegou a Jesus e falou, olha, meu servo está enfermo. Aí Jesus falou, beleza, eu vou lá. Aí o centurião não se achava digno de receber Jesus. A casa dele, ele achava que a casa dele não era digna de receber Jesus. Ele fala, não, Senhor, eu não sou digno. Aí o centurião continua, o centurião vai dizer, se o Senhor enviar, meu Deus do céu, que fé é essa? Se o Senhor enviar uma só palavra, o meu servo ficará curado. Aí, só um minutinho. Aí Jesus falou, então, seja conforme a sua fé. Muito bem, viu, Marlon? Exemplo maravilhoso. Pode falar aí, Mãe Emília? A mulher do fluxo de sangue, que tocou na orla das vestes de Jesus. É uma fé inabalável. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu ficarei curado. Perfeito. E aí tem outros exemplos. Eu fico vendo Josué e Caleb. Foram enviados os 12 espias para espiar a terra, que manava leite e mel.
E aí 10 dos espias falam, não, mas que lá tem gigantes, nós somos como gafanhotos aos seus olhos, eles vão nos consumir e tal. E Josué e Caleb falaram, não, vamos lá, vamos tomar posse dessa terra. O Senhor, a terra é boa, mana leite e mel, vamos lá. É uma fé inabalável. Agora, para mim, irmãos, para mim, eu quero que vocês abram em Gênesis 22, leiam para mim aí de 1 a 5. Para mim, tá? Interpretação minha. É talvez o maior exemplo de fé sobrenatural na Bíblia. Essa fé aí, eu vou te falar, tanto que não é à toa que Abraão é chamado pai da fé. Alguém lê para mim, de 1 a 5. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque e seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse aos seus moços, ficai-vos aqui com os jumentos, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Meu Deus do céu. Jesus amado. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Porque Abraão sai com um filho e 2 servos. E no meio do caminho, né, chegando no Monte Moriá, ele fala para os 2 servos, olha, vocês fiquem aqui, porque eu e o menino vamos subir, vamos ali, adorar, e tendo adorado, voltaremos. Meu Deus do céu. Ele estava indo matar o filho, gente. Vocês estão entendendo isso? Que ele não ia ter que matar. Voltaremos. Não, ele acreditava, mesmo ele matando, Deus era poderoso para ressuscitar o filho. Ele falou, nós vamos voltar. Tendo adorado, voltaremos. Oh, meu Deus. Ai, Jesus. Ele não levou esses, provavelmente, mentalidade, ele não leva esse servo para não ter ferimento, né? Os servos poderiam fazer igual Pedro. Não mata seu filho, não. Não faz isso, não. Oferece um animal. Ai, Jesus. É um exemplo de fé inabalável. Eu passei uma experiência, meu filho caiu, ele foi numa cachoeira, aí ele desceu da cachoeira, a água caindo na casa de 10 metros de altura. Certo. Aí passou um indivíduo lá na trilha, lá em cima, e caiu em cima do pescoço do meu filho. Nossa Deus. Meu filho só rolando mais 10 metros para baixo. Aí me ligaram e falaram a notícia que meu filho tinha ficado tetraplégico, tinha quebrado o bacio. Aí eu falei com ele assim, ele não quebrou, porque antes de eu chegar lá, Deus fez um milagre. Amém. Aí cheguei em casa, peguei o óleo ungido, cheguei lá e tá tudo amarrado. Aí comecei a ungir ele e falou, Senhor, coloca tudo no lugar. Aí a médica começou, mãe, o seu filho nunca mais vai andar. Eu falei, ele vai andar, porque a senhora entende de medicina e eu entendo de milagre. Ô, glória. Ô, glória. Aí ela falou, ele não anda, não. Vai. Aí ela saiu e falei, meu filho, levanta aí agora. E vai até ali e volta. Não posso, não. Levanta e vai. Ele levantou. Levanta e vai. Levanta e vai. Ele é bobo de não ir. Ele andou. Quando a médica botou a chave, falou, doutora, meu filho tá andando, tá agora? Não tá não. Então levanta e vai embora. E trouxe meu filho andando. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, Deus. Glória a Deus. Aí, Ai, tá queimando. E naquela hora Deus colocou tudo no lugar. Aí, é sobre isso. É sobre isso que nós estamos falando. A médica ficou com ele desse tamanho. É sobre isso que nós estamos falando. Oh, glória a Deus. Tem outros exemplos, mas a hora não deixa a gente
Né? Se eu abrir aqui e falar, gente, cada um conta aqui, todo mundo vai ter um exemplo aí. Vamos lá. Dons de curar são concedidos aos cristãos para o cumprimento da palavra de Deus e para a regeneração física por meios divinos e sobrenaturais. Quero que alguém abra, por favor, Atos capítulo 5, Atos 5, 14 a 16. E alguém, uma outra pessoa abra para mim em Atos 19, 11 e 12. Atos 19, 11 e 12. E mais crentes no Senhor, multidões de homens e mulheres eram acrescentados constantemente, tanto que tiravam os enfermos das ruas, pondo-os em cartas e macas, para que aos passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse em algum deles. Também de cidades circunvizinhas, judeus de Jerusalém, concorria a multidões, trazendo enfermos e atormentados por espíritos imundos, todos os quais eram curados. O que acontecia com eles? Todos eram curados. Atos 19, já lê de uma vez, por favor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Amém. Então, olha só, dons de curar. Por que a palavra dons está no plural? Existem várias interpretações para isso, irmãos, mas tem uma que eu gosto mais, e eu acho que tem mais a ver com o contexto aqui que a gente leu. O que acontece? Por que a palavra dom está no plural? Porque são dons. Porque existem várias formas. Não existe uma maneira engessada de curar. Então, eu li aqui, duas formas diferentes. Nós lemos aqui duas formas diferentes. A Pedro, as pessoas traziam os enfermos para ao menos a sombra de Pedro passar e curar as pessoas. E todas eram curadas. Com a sombra de Pedro. Na outra passagem que a irmã leu, a irmã Neuza, Paulo. A Bíblia diz que através da vida dos apóstolos, as pessoas viam sinais e maravilhas e coisas extraordinárias. E aí a igreja ia crescendo. A igreja ia crescendo porque via o testemunho, via Jesus na vida dos apóstolos. E aí, as pessoas levavam lenços e aventais de Paulo para que outras pessoas fossem curadas. Nós temos outros exemplos. A irmã Emília falou da mulher do fluxo de sangue, e eu imagino que aquela mulher deve ter vindo agachada, porque fala que tocou na orla da roupa de Jesus. Ela, no meio da multidão, ela deve, conjecturando aqui, tá, irmãos? Ela deve ter ido ali, prostrada, e tocou na orla. Ó, Jesus, saiu de mim em poder aqui, saiu virtude. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Dons de curar. Então, variedade, as formas diferentes. E aí, na Bíblia fala de imposição de mãos. Uma pessoa pode ser curada através de imposição de mãos. Uma pessoa pode ser curada com a unção. Tá certo? Existem outras interpretações. Por exemplo, há quem entenda que é dons de curar, porque cada pessoa recebe um dom para curar uma determinada enfermidade. E eu já contei aqui, o testemunho da Thelma, já falei algumas vezes, ela falou semana passada também, que depois que nós casamos e tal, depois de um certo tempo, ela
ela engravidava e perdia. Ela perdeu 5 bebês e a gente não entendia por quê, e fazia tratamento, fazia exames e não aparecia nada. Até que Deus trouxe uma luz, depois de 4 anos, eu falei, esse negócio é espiritual. A gente gastava dinheiro à toa com tratamento, eu falei, ó, nós não vamos gastar dinheiro mais com tratamento. Quando você engravidar e nascer o bebê, eu vou ofertar. Esse dinheiro que a gente... tratamento era Não, experimento. imunoterapia era um tratamento, era um tipo, né? Um tipo de tratamento. Aí, ok. E aí Deus trouxe palavras e deu o nome do Samuel, enfim. E depois, mais à frente, a gente entendeu o porquê daquilo. Para a glória de Deus, né, a Thelma, ela pôde ajudar muitas mulheres que não engravidavam. E tem vários casos, irmãos, muitos casos, muitos, graças a Deus, para a glória de Deus mesmo. É aquilo, sabe aquele negócio que Deus fazer em nós para depois fazer através de nós? E até na gravidez do Samuel, ela engravidou de 3, era trigêmeos. E aí ela perdeu 2 bebês nessa gravidez e ficou o Samuel. Samuel é um milagre. E num dia a Maravilha estava contando aqui, eu estava lembrando. Num dia, a Thelma, eu estava no serviço à noite e ela estava já só com o Samuel, ela me ligou desesperada e falou, acho que eu perdi o bebê. Estava sangrando, perdi de novo. Aí eu ajoelhei no serviço e fui orar e senti uma paz e liguei para ela e falei, não, você não perdeu. O bebê está aí. E aí corri para casa, fomos no médico, aí fez o exame, aí o bebê estava lá, o coraçãozinho batendo, né? E a médica falou assim, engraçado, não sei de onde que veio esse sangue, né? Então assim, ela foi usada de uma maneira específica. Teve um caso, né? Teve vários, né? Mas teve um caso que uma mulher tentava engravidar, já casada há 18 anos. E aí ela foi comprar uma lingerie com a Thelma falou, leva essa lingerie, você vai viajar, vai tranquila, namora, você vai voltar grávida. 18 anos. E aí não deu outra. Não deu outra para a glória de Deus. Então, dons de curar. Talvez Deus te deu o dom para orar por uma determinada enfermidade. Amém? Ele vai lá na loja e apronta. Vamos lá. Operação de maravilhas. Meu Deus. Vamos lá. Nós vamos chegar. Atos que intervêm na natureza com a permissão de Deus. São gloriosos e cumprem as Escrituras, pois o Senhor disse que moveria céus e terra para nos abençoar. E Ele o fez. Então, esse aqui não vai dar tempo da gente abrir, mas eu coloquei aqui, porque assim, existe um entendimento de que esse dom de operação de maravilha é intervir na natureza. Eu entendo de forma mais ampla. Um exemplo clássico na Escritura é Josué. O povo de Deus estava numa batalha com os amorreus e Josué orou para que o sol e a lua se detivessem. O que Josué estava querendo fazer ali? Estava querendo que o dia se prolongasse para que o povo de Deus pudesse vingar dos seus inimigos. E foi isso que aconteceu. Aí ninguém explica se o sol parou, se Deus mudou a rotação da terra, entende? A verdade é que a luz do dia se estendeu para que o povo de Deus pudesse vingar, né, dos seus inimigos. E eu fico vendo operação de maravilhas. Já vi casos assim, irmãos, testemunhos de a pessoa que arrancou o útero e o útero nasceu. Isso não é operação de maravilhas? Operação de maravilhas. Eu já vi uma perna crescer. Isso aqui, ó. Pertinho, assim, É o dedo que foi
cortado e nasceu de novo. Gente, isso não é maravilha? O irmão está falando aqui que já testemunhou a perna crescer. Isso é operação de maravilhas. Foi uma perna e um seio, pastor. Aí, pessoa corta os... Um seio, não lembro se é o direito, ela só tinha um. Aí temos de entender o que é um milagre e maravilha. Exatamente. É coisa que Deus vai fazer, coisa que o homem não entenderia. Ali na mente, sim. Né? E fora, agora, a operação de maravilha é algo que não existia de imediato, por aquele tempo hábil ali, se tornar isso. Nessa passagem que nós lemos aí de Pedro e Paulo, entendeu? Demônios saindo com lenço e aventais, demônios saindo com a sombra de Pedro. Isso é maravilha, gente. Essas coisas, pastor, ainda acontecem? Sim. Ainda acontece. Antes acontecia mais, era mais concreto, porque não fazia disso um comércio. Quando Paulo manda o lenço dele, ele não pede uma oferta. Quando o camarada manda o quê? Não estou dizendo que Deus não usa essas coisas. Sim. Uhum. É a mesma coisa de fé. Fé não é só para crente. Fé é para todos. Eu conheço pessoas que não são evangélicos. Mas eu vou dizer aqui agora, entre aspas. Eu conheço pessoas que através da fé dela, não pela idolatria, ela sair daqui e lá na Aparecida do Norte, e alcançar o objetivo dela. Porque Deus trabalha com fé, não é pelo objeto que a pessoa está indo adorar. É a fé da pessoa. Amém. Existe fé para isso e fé para a salvação. Amém. E existe uma fé para a igreja, que é sem fé é impossível. É uma fé sobrenatural. Sobrenatural, não é uma fé... Sim, eu acredito em Jesus. Eu acredito. Até o diabo, né? Acredita. Jesus, as pessoas não dizia, vocês têm que me aceitar. Não é verdade? É verdade. Nós oramos para a pessoa é curar, você tem que aceitar Jesus. Não, é a fé dela que curou ela. É verdade. Ela creu naquilo que você pronunciou. O que o senhor falou O que eu vejo? Jesus, em várias passagens, ele usou isso. Seja conforme a sua fé. Então, às vezes tem pastor em pecado, eu já vi isso. Pastor em adultério. E pessoas sendo curadas. Por quê? Por causa da fé da pessoa. Não é o lenço, não é o avental. É o centurião que vai lá e fala: Senhor, se o Senhor enviar só uma palavra, o meu servo será curado. Seja conforme a sua fé. Não é a sombra de Pedro que curava. O texto diz a sombra. Sim. Para ter sombra tem que ter uma luz. Glória, hein? Revelação, hein? A sombra tem que ter o quê? A luz. Sem sombra. Amém. E a Bíblia diz que ele é a luz do mundo. Então Pedro estava debaixo de uma luz. Amém. Essa é a realidade. Glória a Deus. Pode falar. Para receber um dom espiritual, ela tem que ser batizada no Espírito Santo? Na verdade, ô Gilson, boa pergunta. O Gilson... Eu vou falar com você uma outra coisa. Tá, beleza. O Gilson perguntou: a pessoa para receber o dom tem que ser batizada com o Espírito Santo? Sim. Por quê? Os dons são presentes dados pelo Espírito. Então, os dons são manifestações visíveis de quem? Do Espírito. Tem até gente, meu Deus do céu. Meu Deus. Tem uma passagem... É um assunto que dá pano pra manga. Vou tentar falar rapidinho aqui, vamos lá. Em Atos, deixa eu ver aqui, acho que é Atos 19, Atos 19 mesmo. Tem uma passagem, Atos 19, de 13 a 17, de uns filhos de Seva. Esse judeu, esse homem chamado Seva, tinha 7 filhos. E aí, pouco depois que o texto fala dos aventais de Paulo, aventais e lenços de Paulo, aí vem essa história. Por quê? Esses filhos de Seva, eles viram os apóstolos e Paulo e tal, realizando maravilhas e expulsando demônio. Aí esses filhos de Seva, eles foram expulsar um demônio, Gilson. Em nome
Usando o nome de Jesus, o Jesus de Paulo. Aí o demônio falou com eles, olha, vocês são quem? Quem vocês são? Porque o Jesus e Paulo eu conheço. Sei quem é Paulo e vós. E vós? Vocês são quem? Gente, eu acho tão engraçado essa passagem e é muito do que você está falando, Gilson. O demônio voou em 2 dos filhos de Seva. Pulou neles e bateu para humilhar. Que a gente entende? Porque não basta, não é qualquer pessoa chegar e vai usar o nome de Jesus. Tá pensando o quê? Tem que ter o Espírito. Porque teve uma vez que eu ainda bebia muito, em 98. Sim. Eu tive um sonho bem cabuloso de noite. Então, de manhã eu saí, lá ia pro boteco. 7 horas eu tomava um. Lá ia tomar a minha, tava tremendo. Saiu uma vizinha, muito amiga, e falou assim, ô Gil, você tem que parar de beber. Aí quando ela falou aquilo tudo, eu falei assim, engraçado, Tianice, eu sonhei essa noite que a senhora tinha morrido. Eu virei de costas e disse que ela ainda tentou segurar em mim assim. Ela ficou morta na hora. Não. Na hora? Na hora, sim. Eu cheguei na porta do boteco, ela já estava passando dentro do carro ali, ela já estava apagada. Foi um fulminante que deu nela. Aí tipo assim, isso seria uma visão ou um sonho comum que bateu no conhecimento? Não. Porque já teve outros sonhos que eu sonhei e aquilo foi acontecendo, entendeu? Amém. O que acontece? Isso é verdade. Não foi, a visão. O que acontece? Qual que é a diferença de visão e de sonho? Só para a gente entender. Visão, você está acordado. Se você estava acordado, é uma visão. Então, esses dias eu tive uma visão. Pois é. Se você estava dormindo, é sonho. E nem visão e nem sonho são dons. Amém? Então, por exemplo, Deus deu um sonho para Nabucodonosor. Deus deu sonho para Faraó, deu sonho para Faraó. Sobre o que haveria de acontecer, tá entendendo? Entendi. Então Deus usa quem Ele quer. Agora, só para você entender, respondendo a sua primeira pergunta, né? Para receber os dons, tem que receber o Espírito Santo sim, tá bom? Vamos seguir, vou tentar fechar. Depois, o terceiro grupo de dons, dons de inspiração. Variedade de línguas. Vamos lá. Dá ao cristão a oportunidade de falar com Deus, seja através de louvor, oração, adoração, de forma perfeita e em plena comunhão com o Espírito Santo, já que Ele intercede por nós, junto ao Senhor com gemidos inexprimíveis. Então, qual que é o dom? O dom de variedade de línguas. O que é isso? É você falar de uma língua que você não aprendeu. O dom de línguas é você falar de uma língua que você não aprendeu. E essa variedade, essas línguas podem ser línguas terrenas, foi o que aconteceu em Pentecostes, ou podem ser língua que Paulo chama de língua dos anjos. Línguas estranhas. Amém? Então, é interessante, não vai dar tempo da gente ler, mas 1 Coríntios 12, né? 12. O capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre os dons. O capítulo 13 fala sobre o amor. Tá certo? Que é superior a todos os dons. E no capítulo 14, não vai dar tempo da gente ler, infelizmente, fala do dom de profecia, fala muito sobre o dom de profecia, fala sobre o dom de línguas. Vamos tentar ler? Vem cá, vamos lá. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Seguir a caridade, procurar e promover os dons espirituais, mas principalmente a profetizar. Pode continuar. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. E o Espírito fala mistério.
Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Até o 5, mais um. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muitos mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Amém. Então vamos lá. O que a gente precisa entender desse texto? Primeiro ponto. Paulo fala que nós devemos buscar com zelo os dons. Então, a gente não deve se contentar, eu tenho o dom de línguas. Então, aqui, se a gente continuar lendo o texto de 1 Coríntios 14, Paulo vai dizer, olha, você que ora em línguas, tem o dom de línguas, peça a Deus também que passe a interpretar. Tá certo? Então, procurai com zelo os dons. Primeiro ponto importante aí. Segundo ponto, eu toquei nisso na semana passada. Quando ouvimos alguém profetizar, e daqui a pouco eu vou falar sobre o dom de profecia, é o último. Tem 3 objetivos claros, o dom de profecia, que é exortar, consolar e edificar. Então, se alguém te entrega alguma profecia, eis que te digo, e Deus manda te falar, você coloca nesse plumo aqui, ó, edifica. Está me corrigindo, está me exortando para me corrigir? Ou está me consolando? Se não, meu irmão, se não é um desses 3, esquece. Se for para colocar medo, não é de eu dei um exemplo aqui semana passada de uma irmã que ligou para a terra e falou, ó, eu vi o Adriano numa maca. Eu falei, beleza, fala com ela que eu fico com Jeremias 29:11. Eu que bem sei que pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Então, se a pessoa anda te matando aí, irmão, tá? Toma cuidado com essas coisas. Exortar, consolar e edificar. A profecia tem que passar nesse prumo, amém? Então, vamos lá, o que mais? Aí Paulo vai falando que, por exemplo, quem ora em línguas estranhas, edifica a si próprio, somente a você, a não ser que tenha alguém que interprete, alguém próximo ou você mesmo. Eu já vi pessoas que têm o dom de orar em línguas, línguas estranhas, e a própria pessoa interpreta. Ele fala para buscar o dom também de interpretar, quem tem o dom de línguas. Aí ele fala, mais um aprendizado aqui no versículo 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. O que acontece, irmãos? Orar em línguas isso é certeza, é uma evidência, é um sinal de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Todo mundo que é batizado com o Espírito Santo vai orar em línguas? Não. Paulo está dizendo, olha, eu quero que todos vós falais em línguas. Então, se ele quer, nem todo mundo falava. Mas, muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. E qual que é o problema aqui? O problema aqui é que muitas vezes as pessoas param aqui. O dom de profecia, Sofia, é maior do que o dom de orar em línguas. Porque quem ora em línguas, se não tiver quem interprete, edifica só a si mesmo. Mas quem profetiza, edifica o corpo, a igreja. Aí Paulo continua. Eu nunca vi ninguém continuando nesse versículo. Olha só o que ele fala. A não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Nós já falamos que os dons são para edificar quem? A igreja. Então, o que Paulo está dizendo? Se alguém está orando em línguas estranhas e tem alguém interpretando,
tem o mesmo peso, é equivalente ao dom de profecia. A não ser que tenha alguém que interprete. Se tiver alguém interpretando, é a mesma coisa. E para a gente fechar, profecia, o dom de profecia. O que é o dom de profecia? Se você quiser anotar, profetizar é revelar a mente e o coração de Deus numa linguagem humana. Profetizar é revelar. Tem gente que acha que profecia é prever o futuro. Não é isso. Pode até falar do futuro, mas pode falar do presente. Às vezes uma pessoa vai profetizar na sua vida, queridos, usando a Bíblia. Só isso. Só isso. Vai profetizar usando a palavra. Revelar o coração e a mente de Deus numa linguagem humana. Para a gente encerrar, eu ia falar bem mais, mas tá bom. Para a gente encerrar no horário. Tem um livro, a Sofia me indicou, pastor Bruno me indicou, chama Não Apagueis o Espírito. Se você quiser anotar, Não Apagueis o Espírito. O autor é um profeta, chama Fábio Coelho. Cara, eu assisti inúmeros vídeos falando de palavra do conhecimento, de profecia, palavra da sabedoria. Assisti vídeos de 30 minutos. O cara veio com um vídeo de 3 minutos e meio e trouxe uma clareza gigante. Não apagueis espírito. A Sofia comprou o livro ontem, vai me emprestar, né, Sofia? Eu vim emprestar, devolvi. Já leu emprestado e devolveu. Irmãos, é isso. Deus abençoe vocês. Oi? Fábio Coelho. Não apagueis o espírito de Fábio Coelho. Vão tomar um café. Deus abençoe vocês. E que o Senhor derrame dom sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus.